bem-vindos a mais um episódio do Higher Voices, o podcast da Heavenly International School. Eu sou a Miss Tamires Garcia, sou coordenadora pedagógica do Middle School da Asa Norte e hoje eu tô com a Miss Berta Biondi, coordenadora pedagógica aqui do Lago Sul, e com a Maria Eduarda D'Angelo, nossa aluna do 9º ano. A gente vai conversar um pouquinho sobre a STEAM League, que foi uma competição em Orlando, uma competição que a gente levou nossos alunos do 6º ao 9º ano para aprenderem um pouquinho sobre programação, sobre robótica. A gente teve uma experiência muito intensa e eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Maria Eduarda, como é que foi essa experiência para você? Assim, foi uma experiência muito tanto imaginativa quanto educacional. Porque eu aprendi muito com isso. Os workshops, eles não só abriram meu conhecimento, como abriram também minha criatividade, sabe? Aprender como eles ensinam lá e saber como é que eles trabalham, mesmo nos bastidores da Universal e nos Estados Unidos, é muito interessante e é uma carga muito boa, inclusive. E eu acho que foi uma experiência, assim, libertadora. Eu aprendi muito, uma das coisas, uns focos ali, que você pode juntar tanto a criatividade com algo que você gosta. E isso vai ajudar muito no meu futuro, porque para trabalho eu nunca pensei muito nessas coisas de juntar focos que eu já gosto, que são hobbies, com afazeres e trabalho, né? Que é o ganha-pão. Mas saber que eu posso juntar essas duas coisas e me agradar, mesmo estando fazendo algo que é meio que uma obrigação, é uma coisa muito interessante. E a gente passou 2 dias tendo aula na universidade, né? University of Central Florida. E, Berta, é muito legal ver os alunos em outro contexto, em outro ambiente, que não aquele de sala de aula tradicional que a gente está. A gente teve um foco, eles tiveram vários workshops com foco em todas as áreas STEAM. Né? O que marcou você nesse processo? Com certeza, Tamires. Para mim, desde o início, né, quando eu fiquei sabendo desse programa que trouxe aqui para a escola, a primeira coisa é que se encaixa exatamente com a nossa metodologia. Trabalhar STEAM, que é Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, tudo isso junto com projetos, que é o que a gente já faz aqui. Nossas Science Fairs são sempre assim, a gente traz um problema, vai resolver esse problema e traz um produto para isso. Então, foi muito legal a gente poder ver o que a gente faz na escola, lá fora, que o mundo, a gente está fazendo o que o mundo já faz lá fora, né? Então, quando a gente chegou lá na universidade, que os alunos começaram a ter as aulas, né, de tecnologia, usando Python, né, junto com artes lá, com o Peter Smith, que foi fantástico, né, maravilhoso. Aula de física lá dentro do Hollywood Studios, que para mim foi sensacional, ver como é que funciona a montanha-russa. E o mais importante por que eu estou estudando aqui hoje no Middle School? Hoje, para esses alunos, fazem sentido, porque o que eles viram na sala de aula, eles viram na prática lá. Então, casa muito com as coisas que a gente já trabalha. Eu fiquei muito feliz, né, que nós estamos trabalhando já o que o mundo lá fora trabalha. E é muito curioso porque a gente teve um workshop que trouxe surpresa para vocês. O workshop no Island of Adventure, quando a gente fala sobre a construção da Velocicoaster, trouxe uma gama de áreas diferentes, né? A gente não está falando só de engenheiros produzindo uma montanha-russa. E eu me lembro que no dia alguns alunos falaram: o quê? Zoólogo para construir uma montanha-russa? O que você pensou disso, Maria Eduarda? Eu acho que isso abre muitas portas. Já falando um pouquinho do que a Berta falou, eu acho que a escola ela está muito adaptada para esse sistema e ela abre muitas portas. Porque eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas. Então, quando eu entrei na escola, eu não via o potencial. Mas agora, atualmente, eu vejo o quanto isso abre para mim. E chegar lá e ver que isso conecta com as coisas que a gente já faz aqui, me deixou muito animada e foi uma das experiências mais legais que eu já tive. Apesar da gente ter tido muitas novidades por lá, a gente não foi totalmente sem preparação, né, Berta? No início, quando a gente soube de todo o grupo que iria, os alunos que tinham se interessado em ir, houve toda uma preparação. A gente tinha aula e ver a empolgação dos alunos se preparando para o desconhecido também foi bonito de acompanhar. Com certeza. Eu me lembro muito que quando eu conversei com a Maria Eduarda, eu falei: olha, Duda, a gente tem uma viagem que vai ser a viagem da sua vida, né? E ela abriu mão dos 15 anos dela para estar nessa viagem. Realmente. E valeu muito a pena. Foi a oportunidade da minha vida. Abriu muito tanto minha mente quanto na parte educacional. E assim, a preparação que a gente teve aqui na escola foi incrível. Os professores já ajudaram muito. Inclusive, todas as coisas. Eu tive até a oportunidade de dar um workshop de desenho, porque meu foco na equipe
é a área de desenho, então eu tive, né, essa abertura. O que foi muito legal? A gente teve 12 semanas de preparação, né? Pegamos todos os tópicos, a Miss Jéssica fez o class plan das aulas, né? E fomos trabalhando Python, HTML, física, um pouco de química, matemática, e eles foram já se dividindo nessa composição. Cada membro da equipe tinha uma função lá dentro. Então, eu não sou boa em Python, mas eu sou boa em arte. Então, eu vou assumir a parte de arte. Então, foi legal a gente ver a preparação deles aqui no dia a dia com as coisas que eles estudam na escola e que podem ampliar, e ampliaram lá muito mais isso. E todos tiveram a oportunidade de, dentro da sua área do conhecimento, poder mostrar e preparar um workshop para os outros alunos, que já foi a preparação para o que a gente foi fazer lá no final, lá na NASA, na plenária da NASA, maravilhosa. E essa preparação, ela ajudou também vocês a terem mais ideias do que vocês gostariam de construir. Vocês tiveram muita liberdade de escolher um projeto e um porquê daquela colônia espacial, né? E num dos dias, vocês optaram, dentro do parque, por ficar trabalhando, por ficar estudando, ao invés de aproveitar as atrações do parque. Você acha que isso ajudou vocês a chegarem lá no top 5? O que você acha você acha? Qual foi o diferencial de ficar, de fazer essa escolha intencional de ficar estudando? Eu acho que ajudou muito porque a gente conseguiu se aprofundar no que a gente se propôs a fazer, né? Porque entender o tópico é uma coisa muito diferente de você saber e se jogar dentro disso mesmo. Então, a gente optar por ter ficado estudando ao invés de ter ido pro parque foi uma escolha não só porque a gente estava se divertindo muito, aquilo era uma coisa assim, quase que natural para todo mundo, ele estava se divertindo muito, mas também foi porque a gente queria se aprofundar mais, a gente queria que aquilo fosse natural, que fosse uma coisa que assim, a gente... Porque normalmente quando a gente gagueja em apresentações é porque a gente tem decorado, a gente queria entender o assunto, a gente não queria decorar, a gente queria entender. E isso ficou muito claro pra gente também, né, Berta? No dia que eles passaram, já na reta final, prontos para encerrar o projeto, eles passaram o dia inteiro, depois de tantos dias de workshop, de parque, de tudo, eles passaram o dia inteiro na universidade trabalhando. E eu me lembro que já à tarde, assim, no meio da tarde, eu cheguei pra você e eu te perguntei, e aí, tá cansada? Não, eu tô muito empolgada. E a gente via o brilho no olho de vocês. E foi algo que, de fato, foi conversado com eles muitas vezes, né? Em todos os workshops, eles trouxeram esses pontos da importância de você se dedicar àquilo que você gosta e não a uma carreira fixa que você imagina que possa ser boa. Então, quando a gente via cada um se dedicando naquela área que eles tinham mais afinidade, ou que queriam mais, no caso da Duda, foi a área da arte, eles estavam realizados. E uma coisa legal também dizer que, exemplo, eles não estudaram tudo que eles gostavam, né? Então, assim, dentro do grupo, mesmo os assuntos que um ou outro não gostava, alguém assumia esse ponto. Então, exemplo, um aluno lá gostava muito de física dentro do grupo lá de Duda. Então, ele assumiu a parte de física, a Duda assumiu a parte de artes, todos treinaram a oratória. E a gente viu bastante, né, que o public speaking faz toda a diferença. Eles tiveram 2 workshops aqui de public speaking, né? Chegar lá no final, numa plenária, e apresentar dentro da plenária da NASA, com tempo fixo, cronometrado. Por isso que a gente faz isso aqui na escola, né? Tudo a gente bota o tempo. No segundo idioma, apresentar e defender o seu trabalho, por que deveria ser escolhido aquela colônia daquela forma que vocês gostariam de fazer, né? Isso foi muito importante para eles, né? Eles entenderem que não adianta só eu ter o produto bom, mas eu também tenho que saber vender o produto que eu criei, né? Isso faz toda uma diferença para eles. Isso também ajudou a gente a se conectar muito, né? Porque, querendo ou não, a gente não conhecia muito o pessoal que a gente estava trabalhando, porque foi escolhido, né? Com base no que cada um sabia fazer. Só que ao longo do projeto, tanto a gente se envolvendo nisso, quanto passando essa experiência em conjunto, a gente podia trocar experiência e, por mais que eu soubesse desenhar e o outro soubesse, sei lá, programar, a gente podia trocar experiência e a gente se conectou muito. Eu, inclusive, ganhei vários novos amigos com isso. Foi uma experiência muito boa para se relacionar mesmo. A gente teve desafios também, né? A gente teve... alunos que se sentiram mal, alunos que passaram mal, e são outros aprendizados que estão além de conteúdo acadêmico e que vocês também vivenciaram, né? Chegar na hora, a pontualidade, a organização financeira na hora de escolher o que você vai comer,
comprar, a responsabilidade com o tempo, às vezes a gente quer ficar ali no parque até o final, quer fazer uma caricatura e não consegue, às vezes, chegar ali na hora. Mas foram outras vivências que também enriqueceram muito a vida de vocês, né? Realmente. A parte que a gente vê muito forte, mais uma vez, na nossa escola, né? Eu fico muito feliz da nossa escola estar muito antenada, Tamires, é o que a gente faz aqui na formação integral, né? Então, poder ver os alunos. Eu não tenho essa roupa, troca essa roupa, empresta essa, usa outra, um ajudando o outro, compartilhando, né? Todo mundo, pessoal, vocês têm que ajudar um outro. Fulano não acorda cedo, bate na porta dele, vamos ajudar todo mundo. Alguém esqueceu uma bolsa, alguém esqueceu isso. Corre lá, vai. Duda, toma conta desse aluno. Então, assim, o movimento que eles tiveram de cuidado um com o outro, isso para mim foi o mais enriquecedor, assim. Foi fantástico ver o quanto eles cresceram nesses 9 dias com responsabilidade, ajudando uns aos outros, né? Ninguém estava lá assim reclamando do outro. Todo mundo pegou na mão do outro e impulsionou para frente. E quando alguém não chegava na hora, um deles estava buscando e tentando encontrar, né? Vai lá, bate na porta do outro. Bate na porta. Bora que a gente vai atrasar. Realmente, um dos maiores ensinamentos foi responsabilidade mesmo. Porque tinha gente muito atrasada, tinha gente que saía perdendo as coisas, tinha os pequenos também que a gente tinha que ficar de olho. Aí a gente tinha, né, que ir se juntando ali. Você faz isso, você faz aquilo. Isso também ajudou muito a gente no trabalho, né? Porque aí a gente se juntava mais nesses horários que a gente não estava necessariamente no projeto. E momentos que vocês tiveram que mostrar uma liderança que não necessariamente era coordenar um grupo num trabalho, né? Vocês tinham... E a gente viu isso em vários momentos, cada um de vocês assumindo a liderança em diferentes momentos, em diferentes contextos e buscando sempre o bem coletivo. Falando em responsabilidade, você puxou para você a responsabilidade da parte artística da Space Colony de vocês. Fala um pouquinho pra gente como é que foi construir essa colônia. Qual foi a ideia de vocês? Então, a nossa ideia, ela puxava muito para recursos, né? Para energia. A gente queria ir para outro planeta, Vênus, a gente estava pensando, pegar minerais através dos robôs e com isso a gente poderia formar painéis e aí a gente iria revestir alguma estrela, provavelmente o Sol, e aí a gente ia captar mais luz e essa luz ia ser mais renovável para o planeta. E a gente não ia precisar tanto de fonte de energia, ia gastar bem menos recurso. Ia ser uma colônia temporária. Essa colônia, o motivo dela era mais pelos recursos da Terra do que por algum outro motivo, tipo, nós precisamos tirar as pessoas da Terra. Não, a gente ainda quer a Terra, porque é o nosso planeta majoritário, só que nisso a gente ia ajudar a Terra, trazendo mais energia para não precisar gastar tantos recursos, né? O que a gente faz atualmente. E cada grupo precisou buscar um problema concreto para tentar resolver com essa colônia. Então, o grupo de vocês buscou a questão da energia, teve um grupo que buscou a questão de presídios superlotados, teve outro grupo que trabalhou com a questão de animais em extinção. Então, cada colônia tinha um propósito, cada colônia precisava também ser autossustentável. Então, vocês precisaram trabalhar muito com a questão dos diferentes recursos que vocês precisariam, as diferentes profissões que precisariam ser alocadas naquele espaço. Sim, porque era um dos critérios, né? E eu acho que esse trabalho, né, que foi para a NASA, criar a colônia, né, porque o intuito dessa viagem foi criar a colônia, foi muito libertador para a gente, tanto em meio de criatividade, e a gente foi lá mais para pesquisar também, e eu acho que agregou muito no meio de educação, né? A gente aprendeu muito, e mesmo que a gente não tenha ficado em top 1, a gente ficou em top 5. 5 de 25 equipes, o que foi muito grande, é uma conquista muito grande por a gente estar indo pela primeira vez, sabe? Então, eu acho que a gente conseguiu absorver muito disso e em futuras competições eu acho que a gente consegue muito bem. Vamos explicar um pouquinho o que é o projeto, né, Tamires? Assim, a gente está falando muito sobre o projeto, mas explicar um pouco, né? A Coded é uma empresa americana que criou, né, esse projeto incrível. A cada 2 anos eles têm um tema. Esse ano a gente estava com o Space Colony. E aí os alunos eles têm que criar projetos para colonizar o espaço, mas que seja sustentável, que seja rentável e aplicável. Então, tudo isso eles precisaram pensar, né? A cada 2 anos eles mudam o foco e vamos para outros temas. E em breve iremos para outros, né, Duda? Sim. Então, é muito importante as pessoas também saberem o que é isso. E por que a Heavenly inventou de ir para isso?
Porque casa muito com a gente, não o espaço em si, mas casa muito com o que a gente pensa, né? Vamos para o céu agora, então vamos lá para o espaço também. Casa com tudo que a gente faz aqui. Trabalhar a metodologia de projetos, resolver problemas reais, né? Criar soluções para os problemas que a gente tem no dia a dia, juntando com a formação integral. Trabalhamos a fé, né? Nós tivemos nossa missa também, isso é muito importante. Incrível a nossa missa. Muito acolhedores. Muito legal a nossa missa, o padre foi lá, conversou conosco, então assim, acho que isso, a Coded trouxe pra gente tudo o que a gente pensa quanto escola e o que a gente faz aqui. Nossa fé, formação integral, muito estudo acadêmico, foi muito denso. Querendo ou não, é uma pesquisa científica, né? A gente estava contribuindo também para isso. E vocês tiveram um problema no meio do caminho que o grupo de vocês até pensou em mudar de planeta. À medida que vocês foram tendo essas oportunidades de conhecer um pouco mais, vocês chegaram à conclusão de que aquela talvez não fosse a melhor escolha. E vocês precisaram estar muito abertos para o diálogo também, né, Duda? Porque tinha horas que alguém do grupo queria uma coisa, o outro queria outra, e a gente viu isso em diferentes grupos, né? A importância de vocês saberem se posicionar de forma respeitosa, ter um diálogo aberto, estar também disposto a mudar de ideia. Negociar, né? Aprender a negociar. É verdade, também tanta gente, a gente precisava ter um diálogo bom, porque ficar brigando não era o nosso foco e ia atrapalhar muito no nosso projeto. E eu acho que a gente conseguiu muito bem isso, porque a gente conseguiu trabalhar na conversa, porque a gente sentava, se um não tinha uma opinião contrária do outro, a gente começava a conversar, a gente debatia os pontos, e a gente pegava, tipo, coisas que eram importantes pra gente e pontos que também eram importantes pro outro, né? Porque é sobre a comunicação também. E a gente precisa destacar em relação a essa comunicação que vocês passaram 9 dias falando inglês. Falar em inglês, né? Uma coisa que foi muito bom, a gente pensa assim, Heavenly International School, os alunos falam inglês bem, né? Uma coisa que foi muito prazerosa, eu sou professora de inglês, né? Que defendo a nossa bandeira, foi incrível ver o nível de inglês dos alunos, porque não é só falar inglês, não é só chegar na McDonald's e pedir uma comida, eles tiveram que defender uma teoria e explicar nos mínimos detalhes sobre matemática, física, todo o desenho de artes, elaborar o projeto, debater, discutir tudo aquilo ali, tirar a dúvida em outro idioma. E isso sim é o que é o bilinguismo real, né, Duda? É verdade. E a gente falar naturalmente no outro idioma e conseguir se expressar muito bem. E eles arrasaram. E eles foram muito elogiados, né? A gente teve, em vários momentos, os responsáveis pelos workshops vindo conversar com a gente, dizendo tanto que eles estavam impressionados de vocês não estarem cansando de estar falando sempre no segundo idioma, da fluidez, da fluência de vocês. Então, o nível de perguntas, né, Tamires? Isso. Da complexidade das perguntas que vocês fizeram. E vocês pareciam incansáveis. Vocês estavam ali buscando sempre mais, participando ativamente das conversas. A gente teve workshop, inclusive, que teve uma parte prática, né? Levanta, vem para cá, vem para lá, com vários termos específicos. E vocês estavam muito preparados para participar de todos aqueles momentos. Sim, né? É porque também é uma experiência bilíngue e também é uma experiência que a gente tanto anda muito quanto é meio que desgastante. Mas por mais que seja desgastante, é um sonho e é uma coisa assim, é uma porta, é uma aba muito gigante pra gente. Então, tá participando daquilo acabava compensando a gente ter que ficar pensando nas palavras, nos termos científicos, tudo em inglês. E eu acho que foi muito bom pra gente desenvolver também a segunda língua, porque por mais que a gente aprenda na escola, a gente não bota em prática, né? Quando a gente bota em prática, a gente vê o que a gente erra, a gente vê, né, a minúcia da língua. Então, eu acho que botar em prática foi uma das coisas que a gente mais aprendeu também. Isso que você falou, foram 9 dias muito intensos, muita caminhada, muito esforço físico, muito esforço mental. Mas valeu a pena. No final, vocês chegaram lá, apresentaram para uma plenária, apresentaram para jurados estrangeiros, jurados renomados e conseguiram chegar no top 5 da competição. O único colégio brasileiro que chegou no top 5. Inclusive, uma das nossas alunas também foi reconhecida com a premiação Coded Spirit pela dedicação, por mostrar todas aquelas características positivas que eles avaliam que foram diferenciais em vocês. E
no dia, no momento que vocês chegaram lá, fizeram a primeira apresentação, vocês estavam muito nervosos, fizeram a apresentação, fizeram um pitch quase perfeito, ali faltaram alguns segundinhos para concluir a fala, mesmo assim vocês avançaram, passaram para o top 5 e tiveram que apresentar de novo, com uma plenária lotada, alunos de vários países. Como foi esse sentimento, Duda? Foi um sentimento muito de euforia, né? A gente passou como 5 de 25 equipes, né? Tinha uns 25 equipes. Foi uma conquista muito grande pra gente. A gente sabia o peso daquilo. E foi muito grande pra gente. Tipo, na hora que chamaram a gente pra subir no palco, a gente já tava muito feliz. Porque era uma conquista muito grande. É a primeira vez que a gente faz isso. A gente ainda não tá acostumado. E era um desafio muito grande. Então, saber que a gente foi reconhecido por isso foi muito interessante pra gente. Eu sabia que, pelo menos na minha parte, meu coração estava muito eufórico. Eu conseguia sentir que eu estava muito animada. E eu sei que todo mundo ali estava um pouquinho nervoso, teve algumas falhinhas, mas a gente aproveitou demais essa oportunidade. E subir no palco e poder falar para todo aquele povo foi, ao mesmo tempo, muito libertador e muito assustador também, porque é muito difícil falar em público, mas quando você chega lá e você sabe o que você está apresentando, você tem confiança, é muito bom pra gente também. Vocês resumiram 9 dias, ou na verdade 9 dias de trabalho em loco e mais todas as semanas de preparação prévia num pitch de 3 minutos, né? Não é simples resumir todo o trabalho. Vocês fizeram todo um site explicativo, então vocês tinham que fazer o pitch apresentando o site, vocês tiveram tópicos bem complexos de trabalho, então vocês falaram não só da colônia como um todo, mas vocês falaram como que a suit de vocês, né, o traje de vocês tinha sido desenvolvido, os propósitos daquele traje, todos os detalhes ali da arquitetura da colônia de vocês. Então, são muitos pontos de muito aprendizado, resumidos em 3 minutos. Sim. Tá ali no final, eu tava filmando todo mundo, né, pra gente ver o resultado final. Eu tava tremendo já, assim, oh meu Deus, quando eu vi Heavenly International School, Mazda, nossa, eu chorei muito em ver, né? Eu tive muito orgulho de ver, depois de todo o trabalho que a gente teve de preparação na escola, os 9 dias suados lá, o dia todo com a gente. Foi muito orgulho, assim, eu fiquei muito emocionada de ver esses meninos subindo no palco, eu falei, meu Deus, eles vão dar conta, e eu tremendo, e foi lindo, né, também ver a apresentação deles, eles poderem estar falando na frente de todo mundo, e Top 5 Isso que eu ia falar, eles apresentaram a segunda vez na frente de quase 300 pessoas, porque eram 250 alunos, né? Mas toda a equipe, os jurados, enfim, 300 pessoas. E aí vocês fizeram ainda mais bonito, vocês fizeram uma apresentação impecável. Então, foi muito bonito de ver, foi realmente um momento de muito orgulho. A gente estava... E foi bonito ver também o resto da escola que estava ali, todos celebrando a conquista de vocês. E é o que você falou bem no início, Maria Eduarda, a gente teve um momento de conexão entre vocês, que alguns nem se conheciam, né? A gente tinha aluno do 6º, do 8º, do 9º, do 7º, enfim, alunos de diferentes idades, e vocês conseguiram, juntos, formar 4 equipes que estavam todas bem integradas, vocês conseguiam trocar informação entre vocês, vocês conseguiram apoiar uns aos outros o tempo inteiro. E isso também é uma qualidade muito positiva, né, Berta? Não teve uma competição interna. Você falou aí, né, do 6º ao 9º ano, nós fomos a escola que mais levamos aluno em toda a história da Coded. Levamos 35 alunos do 6º ao 9º ano, né? Todo mundo falou, nossa, vocês estão com metade da Coded na competição. E foi muito bonito ver a Heavenly em peso lá, né? Dos 5 anos da Coded, foi a maior equipe que a gente levou, foram 4 equipes, né? Uma subiu, a Mazda subiu lá, o palco no Top 5, mas foi muito bom ver o quanto a Heavenly se envolve com o projeto, que é o dia a dia da nossa escola, né? Agora a gente foi lá e botou em prática e mostrou que a gente arrasa mesmo. E o quanto foi natural para eles, né? Porque foi uma rotina muito cansativa, foram dias muito longos, né? Aqui vocês têm aula de 8 às 16, lá
Às 18 horas, acordava às 5h30, mas às 18 horas começava aí no momento de tirar dúvida com os profissionais que estavam também à disposição, então ainda era além do horário que vocês estão acostumados e vocês tiraram de letra. A gente realmente estava sempre ligado mesmo. E assim, essa experiência foi muito boa. Eu acho que a gente conseguiu aproveitar demais, foi uma conexão assim, muito grande. Gente, eu tenho um pequeno problema de me conectar com as pessoas. E isso eu vi muito, sabe? Eu consegui conversar com gente do 7º ano que talvez eu não tivesse tanta abertura aqui. Mas lá eu tive muita abertura porque eles estavam na minha equipe, eu conseguia conversar sobre o trabalho, a gente teve muita comunicação. E ver todo mundo trabalhando, mesmo com essa carga, né, pesada, era muito interessante, era uma das coisas mais legais. A gente realmente tinha muita gente, mas quando eu desci do palco, depois que a gente falou, na segunda vez, gente, chegou todo mundo da escola, começou a falar que a gente falou muito bem, começou a elogiar, porque por mais que todas as equipes não tiveram subido no palco da nossa escola, a conquista também era deles, né? Porque a gente, todo mundo carrega o brasão da escola, todo mundo carrega o brasão do Heavenly, então tava representando a gente ali, tava representando o Brasil, tava representando, né, todo mundo. E eu queria agradecer a Berta, queria agradecer a Maria Eduarda por terem compartilhado esse momento aqui hoje. Foi uma emoção muito grande a gente estar lá. Pra mim foi uma experiência assim libertadora, abriu muito a minha visão, tanto acadêmica quanto do mundo, né? Porque isso também eu vou levar muito pro futuro. E eu acho que assim, a escola proporcionar essa experiência para os alunos é de uma riqueza muito boa e proporcionou assim tanto comunicação, quanto aprendizado, quanto ensinamentos que a gente vai levar para a vida, né? Que é bagagem agora. Ai, obrigada, Maria Eduarda. Obrigada, Berta. Bom, obrigada a você que está nos ouvindo também. Esse é o Higher Voices, Many Voices, One Purpose, His Mission.